Estou aceitando aqui a Tati. Boa noite para quem já está chegando para ficar com a gente. Oi. Oi, consegui, Tati. Estava meio nervosa Oi? aqui. Consegui, Oi? consegui. Tá me ouvindo? Ah, tô. Eu estava aqui olhando o que a Babi estava me explicando o que era para fazer. Ó, fiquei um pouco nervosa. Deixa eu ver qual a melhor Sem posição. saber sem saber se eu conseguir abrir ou não, né? Pois é, porque sempre é a Tati, a Babi quem abre, né? E na outra que eu fiz com a Carol, com as meninas da Redação em Ponto, foi a Carol que abriu. Seu Ah, celular, desse jeito só, você fica na horizontal. Aí tem que mudar o celular, Tati. o Tem que ficar quê? em pé. É, tem que ficar em pé. Ah, tá. Tá bom. Tem essas Tá coisas. travando. Você Tá? tá travando. Deve ter aquele problema da internet, né? É, Você... meu problema da internet. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Eu tô te ouvindo. Melhorou. Vai dar umas travadas, mas aí faz parte. É aquilo que você comentou, né? É a Pois é. localização, né? Eu tinha colocado no Wi-Fi daqui, mas nunca funciona no Wi-Fi. Aí eu joguei pro 4G mesmo. Mas é esse meu Hum. território, né? Não tem o sinal. É, né? Guilherme já tá até avisando que saiu do Wi-Fi para ajudar, mas é isso. A gente tem dois, né? Eu falei outro dia, a gente acaba contratando outro para poder dar aula. Mas os dois estão oscilando. Eu tô no quarto também, acho que tem isso. Mas melhorou Aham. agora. Tá melhor. O pessoal tá chegando aí, gente. Eu não sou a pessoa mais tecnológica do Sobre-Humanas. Quem sabe mais dessa parte é a Babi, que tá logada também, certamente, para depois me ajudar a salvar a live. Algumas pessoas perguntaram, alguns alunos meus, em especial, quem está tendo aula agora nesse momento, perguntou se a live vai ficar salva. Eu avisei, a live vai ficar salva, né? Vai depois todo mundo poder ver. Tá melhor? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo? Tati, tá me ouvindo? Tô Tá, né? ouvindo. E quem tá chegando aí É só também, a imagem mesmo que às vezes dá uma travada. é, mas o som não. O som tá tranquilo. É isso, gente. Quem está chegando aí, obrigada, né, pela confiança, pela audiência. A gente vai falar um pouco hoje sobre o 1984. Vou aproveitando já, porque a gente tem 1 hora, então quando dá 9 horas a live se encerra. Então, para a gente aproveitar todo o tempo, depois quem não conseguir pegar esse início pode ver, vai ficar gravada, se Deus quiser, eu vou conseguir salvar essa live, ou a Babi me ajuda. Então, galera, vou apresentar para vocês a Tati, né, e contextualizar o convite, né, Tati, como a gente tinha até combinado. Tatiana Jardim foi um grande presente para mim no mestrado, na UERJ. Quando eu entrei no mestrado, ela já estava no doutorado. Eu falo sempre isso para ela, então não é nenhuma fala só porque vocês estão aqui assistindo. Foi um encontro muito feliz, porque para mim foi muito significativo encontrar alguém de Irajá, da minha terra também, fazendo doutorado. Então, isso para mim foi muito inspirador. Foi inspirador mesmo, eu sempre falo isso para ela. Assim. Foi inspirador encontrá-la lá, foi depois inspirador a gente tá construindo esse caminho juntas, né? E com os nossos projetos, escrevemos um artigo juntas, enfim, a gente tem discutido bastante coisa que tem a ver com a nossa área. E Tati também dá aula para o ensino médio na rede pública do Rio de Janeiro, onde a gente tem os profissionais mais qualificados possíveis. Eu vou sempre defender isso, defender a educação pública. A Tati é professora, e depois ela pode falar um pouco mais também sobre, né, os lugares para dar aula. Trabalha também com redação voltada para vestibular com seus alunos do Estado. E fez uma tese que tem sido também outra inspiração para mim, que eu estou lendo para preparar, produzir a minha. É uma tese em que ela vai falar sobre, acho que eu posso dizer assim, né, Tati? Sobre também o controle dos corpos, embora seja uma tese voltada para bodybuilder, né? Mas tem esse exercício aí de uma série de
de engrenagens sociais que controlam os nossos corpos de diversos modos. Então, por essa razão, eu pensei, cara, né? Falei pra Babi, a Tati acho que é uma pessoa pra gente conversar e que é a pessoa, assim, ideal pra gente conversar sobre essa parte do livro que vai trazer esse controle dos corpos e dos prazeres de diversos modos. E é isso, assim, obrigada, muito obrigada por se dispor, né? Porque quem está entrando, talvez não saiba que a gente, para preparar uma live, fica aí mais de uma semana, né, Tati? Ficou conversando. Então, Tati se colocou disponível aí para conversar comigo, com a Babi, para a gente fazer roteiro, para a gente olhar o livro, pensar juntas, enfim, como preparar. Muito obrigada por ter aceitado. Bem, boa noite a todos. Todo mundo está me ouvindo? Acho que sim, né? Boa noite a todos. Eu é que agradeço, né? Todo esse afeto, todo esse carinho de 2016 para cá. E nem vou falar muito, né? Porque senão vou tangenciar o tema da live. Eu é que agradeço muito pela confiança, pelo carinho, pela oportunidade de revisitar minha tese, né? Que embora eu tenha defendido recentemente, né? Há quase um ano, quando a gente retorna, a gente alinha algumas coisas, pensa em outras, pensa no que pode desenvolver, no que pode, enfim. Então, o agradecimento é meu. E podemos começar? Podemos, Você né? quer... Podemos? Eu vou só, então, falar a divisão do que a gente pensou, né? Acho que é importante para quem está com a gente se situar qual foi o caminho que a gente decidiu percorrer. Como analistas do discurso ligados à cartografia, né, Tati? A gente entende que tem vários percursos a serem feitos na leitura do livro. Sim. E isso parte muito da perspectiva de cada um. Eu fiz um percurso e que se assemelha muito com o percurso que a Tati também, a gente, na hora de trocar os nossos documentos que a gente tinha escrito no Word, tinha muita coisa que a gente pensa parecida até, né? E por conta da live também a gente pensou no seguinte percurso, né? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a literatura, eu vou passar a bola para a Tati, que é professora também de literatura, eu trabalho mais com redação. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa relação da literatura com a argumentação para o vestibular da UERJ, né, que é o nosso foco. E depois a gente vai partir para pontos do livro que tem a ver com esse controle do prazer e, portanto, o controle do corpo. A gente identifica aí, e eu também não vou dizer que são os únicos elementos, mas são os elementos que a gente identifica como elementos que têm relação com o controle do corpo, né? E, portanto, com o controle dos prazeres, né? A gente botou esse tema que é controle dos prazeres, mas tem a ver com o controle do corpo de modo geral. E pensando a partir desses elementos que o livro vai trazer, pensando na relação desses elementos no regime autoritário, que é o 1974, no regime que a gente vive hoje no mundo ocidental, que em grande parte vive um regime democrático a partir de um sistema neoliberal, e como é que a gente não está livre desse controle dos prazeres e controle dos corpos numa sociedade que se diz uma sociedade livre, democrática, e o liberalismo vai celebrar isso, e a gente vai muitas vezes acreditar nessas narrativas. Então, o nosso caminho pretendido para a live passa por esses processos, né, Tati? Eu passo para você falar das reflexões que você pensou acerca da literatura. Sim. Eu começo resgatando um livro que me afeta muito, livro que me foi apresentado na graduação pela professora Viviane Siqueira, que é o livro Aula, do Roland Barthes, né, que inclusive o Décio usou na última aula que vocês ministraram juntos, né? E esse livro me afeta muito porque ele trata de linguagem, de poder, e ele coloca a literatura num outro lugar. Para mim, na graduação, né, eu, como recém-saída do ensino médio, eu tinha outra visão da literatura. Então, o lugar que o Barthes vai trazer, vai colocar a literatura é outro. Então, ele vai dizer que a literatura é uma trapaça. É uma trapaça na concepção dele, porque a língua é fascista, nos obriga a dizer as coisas e dizer de certa forma. Então, ele diz que a gente só tem como fugir desse cerceamento se nós trapacearmos com a língua. E essa trapaça é a literatura. E aí o que me toca muito, que mexe muito comigo hoje, como professora, né, depois de já ter caminhado muito, são as três forças da literatura. O Roland Barthes vai pensar, né, lá a partir dos estudos de Aristóteles, ele vai atualizar certas forças
que, segundo ele, cabem na literatura. E realmente, quando eu leio qualquer texto literário, eu faço remissão a essas forças. Então ele vai falar da semiose. Eu vou aqui usar os nomes gregos mesmo e vou explicando, né? Semiose tem a ver com o trabalho que é feito com signos, né? Ou o trabalho com a palavra, mas não é só um trabalho voltado para o sentido conotativo ou figurado da linguagem, né? Ou para a função poética da linguagem, digamos assim. Esse trabalho feito com os signos, com a palavra, é um trabalho de deslocamento. É a palavra, né, com os significados ou com os sentidos que nós conhecemos, é a palavra transportada para outros mundos. É a palavra sendo trabalhada para criar outros mundos. E aí a gente pode até pensar no que o Dominique Manguenot, que é um dos nomes da análise do discurso, inclusive nosso referencial teórico para muitas coisas, Dominique Manguenot vai falar em código de linguagem, que é exatamente esse trabalho, essa feição específica que a linguagem literária assume para dizer o que diz, para produzir certos mundos e não outros, né? Então, a literatura como arte da palavra, né, se a gente entende que a palavra é o cimento da literatura, é preciso compreender dessa forma, que a palavra no texto literário ela está deslocada. A outra força da qual o Roland Barthes fala é a mimesis ou mimesis, que é a força da representação, da imitação. É a ideia de que a literatura lida com a verossimilhança. É uma semelhança com a realidade. Eu vou trazer para cá as palavras da professora que me afeta até hoje. Só o nome dela já me afeta, né? Ela sempre dizia, lembrem-se de que a literatura é uma mentira que fala da verdade. Isso aí é muito forte porque chega a ser trágico. Lermos dadas obras e detectarmos que aqueles acontecimentos não estão só na ficção. Então, essa é a outra força da literatura. Esse jogo com a realidade, esse jogo com a verdade, a verossimilhança. Parece que é mentira, mas é verdade. Parece que é verdade. Não, mas não pode ser verdade, porque o tom aqui está muito acima. E a outra força da literatura é a matesis, que é a força do ensinar e do aprender. O Roland Barthes vai dizer que os saberes vão circular, ou melhor, ele vai dizer que a literatura faz os saberes girarem, circularem. Ou seja, é possível aprendermos coisas lendo um texto literário. Quando a gente lê 1984, quem já leu, terminou de ler ou está lendo, consegue observar que é possível absorver um conhecimento geográfico quando há a citação das regiões do planeta, um dado conhecimento histórico, um conhecimento linguístico. Então, é possível aprendermos e é possível percebermos que os saberes não são estanques, não estão isolados. Eles se relacionam para formar aquele todo. E por que essas são as primeiras palavras num debate proposto, numa conversa, né? Como essa que nós propusemos? Porque é urgente que o candidato, ou aquele que se dispõe a fazer o vestibular, um vestibular como o da UERJ, que adota essa proposta de pedir para que o candidato leia um livro, para fazer uma prova de redação, é urgente que o candidato compreenda que literatura é linguagem, e é urgente que o candidato compreenda que a UERJ, com essa proposta extremamente didática, está lembrando a ele que ele tem um repertório e que, ao ler uma obra literária, ele vai estabelecer as relações entre o repertório que ele tem, entre o repertório que aquela obra abarca, e a partir dali ele vai produzir uma argumentação a partir da proposta que for apresentada para ele. E outro ponto que também é interessante destacar, Juliana, é que a obra literária como proposta de estudo, como proposta de reflexão, como proposta de um alicerce argumentativo, se a gente pode dizer assim, ela não quer dizer que o candidato deva ficar ali, né, no livro. O interessante é estar no livro e, ao mesmo tempo, não estar no livro.
é interessante pensar naquilo que a gente conversou ontem, né? A gente chega no livro, o livro é uma paisagem, não é um lugar. A gente chega com a nossa mochilinha, né? Ao sairmos desse livro, depois da leitura, nós recolhemos também um pouco daquela paisagem. Então a gente sai com a mochila um pouco mais pesada e vai visitar outros espaços, outras paisagens e ver o que que tem dentro, quais são os elementos daquela mochila, daquela bagagem que me permitem ou que nos permitem, que permitem ao candidato é, fundamentar a sua argumentação. Então é urgente essa compreensão de que a literatura, né, como essa linguagem aí deslocada para falar de temas fundamentais da sociedade, do ser humano e tudo mais, ela não está só lá no livro. Ela é um mundo criado para que nós voltemos a captar o mundo de uma maneira que talvez a gente não esteja captando, ou talvez essa linguagem ela esteja ali para nos lembrar de certas coisas que acontecem no mundo, porque a literatura ela vai tratar de temas que ultrapassam as barreiras do tempo e do espaço. Então, talvez esse texto esteja ali para nos lembrar que hoje, né, aí a gente pensa aí no Foucault falando da história, né, que a história é uma produção, então talvez o texto literário ele esteja aí para nos lembrar de que nós, hoje, como sujeitos, precisamos fazer intervenções. E é exatamente isso o que uma proposta de vestibular cobra, um posicionamento diante do mundo. Então, essas primeiras palavras, elas dizem respeito a isso, a essa compreensão da literatura como arte da palavra, mas também como instância, como esfera que permite esse posicionamento, né? Uhum. Uma linguagem aí diferenciada. Enquanto você falava, né, Tati, assim, na minha cabeça eu ia fazendo várias relações com o que eu vejo em sala e o que eu vejo também nas redações que eu preciso corrigir dos alunos e alunas que estão aí tentando para esse vestibular, né? Acho que eu cheguei a comentar isso com você, e aí eu vou abrir até, né, para vocês, para a gente fazer essa reflexão. Muitas vezes em sala a gente acaba no campo da redação em preparatórios, a gente acaba dialogando com outros professores no sentido de meu professor disse tal coisa, o professor tal de um vídeo tal disse tal coisa. E aí falávamos um pouco sobre isso, eu me lembrei dessa questão, falávamos ontem, me lembrei dessa questão quando você fala da intervenção, né? Existe, eu vou tentar jogar para o campo das aulas de redação para quem está aqui e está avisando, né, ao vestibular, essa parte que você traz da literatura de extrema relevância, né? Assim, quando você diz a questão da bagagem, da mochila, essa imagem que você traz e que eu achei muito interessante, você está passando para a gente uma informação de extrema relevância que você, candidato, candidata, vai fazer a sua leitura do livro. E com a sua mochila, você vai caminhar nessa paisagem. Então, a gente está... A Luana, linda. A gente está, então, falando, inclusive, eu vou usar a sua expressão da urgência, também de uma urgência desse candidato, dessa candidata, ser um interventor por meio da língua, ser um interventor Sim. dentro dessa realidade que a gente está. Não sei, se vocês tiverem dúvida do que a gente está falando, gente, por favor, façam perguntas, tá? Se até a gente acabar, né, aprofundando algumas coisas que fiquem aí um pouco soltas. Mas, assim, isso tem muito a ver, para quem está assistindo, com aquele professor ou professora que vai fazer uma leitura do livro para você, vai apresentar o posicionamento dele, até sem intenção de te impor um posicionamento, mas você acredita que por ele ser professor ou professora, é a única maneira de se posicionar. E aí você esquece de fazer a sua própria leitura com a sua mochilinha e passeando nessa paisagem e dialogando com o seu conhecimento, né? E aí, às vezes, a gente vê redações extremamente engessadas, com leituras acerca dos personagens, que diante de algumas faíscas de posicionamento do candidato nem combinam muito, porque tipo assim, mas está se posicionando assim e como é que você, aluno, se posiciona assim, mas a leitura que você está apresentando do livro não faz sentido com o que você está se posicionando. Então, é de extrema importância, né, que
vocês que estejam assistindo a gente ou que vão assistir depois, que vai ficar gravado, entendam que é preciso que você faça a sua leitura do livro. Com o seu professor e com a sua professora, com a gente aqui, com outras lives, você vai dialogar a partir do seu conhecimento, né? Eu fiz uma leitura, eu tenho uma reflexão sobre o Winston, e aí quando eu converso com outras pessoas que leram, elas vão ter outras reflexões sobre o Winston, por exemplo, e é isso, assim, é um caminho de troca, né? E a gente pensar nessa ferramenta que a UERJ vai dar pra gente, para nossa argumentação, né, Tati? Assim, para o candidato e a candidata entenderem que a literatura, ela tem, como você destacou, né, nas nossas conversas, ela tem um papel no mundo. E aí, quando a gente pensa na argumentação da redação do vestibular da UERJ, é a gente entender que ali ela também é uma importante ferramenta para a gente fazer análises. E fazendo análises, a gente tem maior possibilidade de ter uma argumentação consistente. Porque a argumentação parte de análise. A gente vai analisando os fatos, as ideias, a gente, né, coloca isso tudo para dialogar e chega a conclusões. Essas conclusões têm a ver com os nossos pontos de vista e daí a gente vai fundamentando. Acho que para a gente pensar nessa até potência da literatura, do modo como você traz para a gente, eu fico pensando por esse caminho, né? Essa potência tem a ver com a possibilidade que a literatura me traz de fazer relações com o mundo em que eu estou inserida e fazer intervenções nesse mundo, né? Porque... É exatamente isso, Ju. E aí eu fico pensando aqui no vestibular da UERJ, é interessante a gente observar, e a gente pode falar disso, que os temas, né, as propostas de produção da UERJ, elas nunca são específicas. Ah, porque o personagem tal, no trecho tal, né, argumente sobre isso. Não é. A UERJ sempre convida o candidato a fazer o que você acabou de falar, fazer intervenções, né? Mostrar esse posicionamento mesmo dele. Então, é como a gente sempre fala, né? É um exercício mesmo de frequentar, de estar, de caminhar por outras vias para o candidato, nesse sentido. Porque a literatura é exatamente isso. Não à toa, nós lemos hoje obras de 100, 150 anos e ainda conseguimos produzir coisas, né? Há quem consiga fazer paródias, paráfrases, porque devido a esse caráter da literatura. Então, esse é um convite mesmo para o candidato, um convite de fazer essa cartografia aí, esse outro caminho mesmo, né? Pois é. E aí, assim, a minha dica até, né, é que vocês evitem essa ideia de cumprir um protocolo de repertório sociocultural típico do Enem, que a UERJ não vai exigir, que é o livro 1964, escrito por George Orwell, aí o aluno fala alguma coisa do livro lá na introdução e continua a redação e nunca mais volta a falar ao longo do livro, ao longo da redação volta a falar do livro. Eu costumo falar assim para os alunos e alunos para os quais dou aula, se o livro entrou ali só para cumprir uma tabela de você citar o livro, é melhor que ele não esteja, porque se ele não faz parte de um projeto argumentativo seu, já que a UERJ não te obriga a citar o livro, é melhor que ele não esteja, porque você está trazendo uma informação ali que para o seu projeto de texto está sendo irrelevante. E eu até assim brinco, cara, eu sei que o livro foi escrito, né, por esse autor, a gente sabe essas informações básicas que entram na redação e que parece para encher linguiça, né, e que, cara, não funciona, não é preciso, você não precisa gastar a sua energia escrevendo isso, gaste a sua energia escrevendo aquilo que te traz do livro a possibilidade de fazer relações e pensar, né? E pensar a proposta que está sendo colocada ali. E aí, pensando a partir das nossas leituras, quando eu pensei na live, ela tem a ver com um tema que eu tinha preparado, passei para você também, que eu passei até para os alunos para os quais eu dou aula, que tem a ver com esse controle do prazer. Eu tô aqui na minha colinha porque eu fui olhar o seguinte, gente. Quais são os hormônios liberados em sensações que nos dão prazer? Aí achei lá o quarteto da felicidade. Endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. São os hormônios que vão estar em jogo aí no nosso organismo e atividades que nos trazem prazer. São hormônios... eu tô falando da questão do hormônio para pensar que a gente também a gente não está só falando de uma questão que é psicológica, a gente está falando de uma questão que é também fisiológica. E entendendo, acho que eu posso dizer assim, né, Tati, o indivíduo como um ser não fragmentado.
Porque Sim. aquilo que tem a ver com a nossa subjetividade, com a nossa área psicológica, também vai ter extrema relação com as produções hormonais do nosso corpo. E, portanto, com as nossas capacidades físicas de vida, né? Não só as capacidades mentais. Não à toa a gente está falando da urgência também de cuidar da saúde mental. Então, quando eu vou olhando o livro, né? E eu vou comentar os tópicos, aí eu vou pedir para você me ajudar nesse destrinchando, né? Lendo o livro, para quem está até assistindo, eu vou lendo e vou fazendo anotações. E eu comecei a perceber que tinha um lance assim, o gin é sem gosto. Ah, e eu gosto de gin, né? Acho que por isso que ativou assim, gin sem gosto, mas eles estão lá bebendo gin. Aí eles vão para o refeitório, a comida também não tem gosto, né? Aí eles não têm acesso ao barbeador. A roupa é todo mundo com a roupa parecida. Aí vai avançando o livro, chega a parte em que o Winston vai falar da sua relação com a sua esposa, que é uma relação, ele fala que ela era fria e que o objetivo ali do grande irmão é sempre que a relação sexual esteja... Oi? Não ouvi, desculpa, o que você falou. Pode continuar. Esteja atrelada à procriação, né? Se não for para a procriação, só a relação sexual só para o prazer não pode, tem que ter uma finalidade de procriação, né? E a própria atividade física, que é uma atividade que pode te trazer prazer pela liberação desses hormônios, ela é uma atividade obrigatória, que eles têm que seguir lá na tela a mulher que está falando da atividade, do que é para fazer, enfim. Eu fui mapeando, fui escrevendo uma série de elementos que eu fui encontrando no livro que me traziam essa ideia de, caramba, esses corpos estão sendo controlados. Esse prazer está sendo controlado. A possibilidade de prazer, né, de sensações prazerosas é controlada. E aí começou a minha reflexão do qual é a razão de se controlar o prazer ou os prazeres dentro de regimes, sejam eles democráticos ou não. Qual pode ser, por que se utilizam essas estratégias, porque a gente tem isso nesse livro especificamente, ele depois vai, quando ele começa a relação dele com a Júlia, e aí eles conseguem lá no mercado ilícito, né? Eles vão conseguir o café, eles vão conseguir o pão, aí vai conseguir o perfume, enfim, porque o regime controlava todas essas coisas, né? Esses pontos me levaram a essa reflexão do controle dos prazeres e, portanto, controle dos corpos, que eu vejo uma perspectiva motivadora para sustentar o regime. No caso, o grande irmão. Enfim, pensando nisso, eu fiz o tema e pensei também na live. Né? Você tinha feito no roteirinho, né? No nosso roteirinho, você primeiro pontuou a questão da sexualidade. Você quer falar um pouco sobre isso? Você botou sexualidade, alimentação, língua, e a parte da língua é uma reflexão que eu acho que você faz que para mim, eu não tinha pensado, eu achei incrível. Eu acho que é interessante da gente... A gente fala um por um? A gente vai um por um? Acho que pode ser, né? Para a gente também não se perder e conseguir dar conta desses tópicos. Em relação à sexualidade, né? Eu fui reler algumas coisas, né? Ontem, hoje, enfim, a questão do prazer. Prazer não é deleite, somente, não é satisfação. É bem o que você falou na semana passada, né? A questão da nossa libido, que está em tudo. E libido é vitalidade, é vida. E aí, quando eu penso em vida, eu penso em dois modos de concepção de vida. Né? Que, aí eu vou citar, Juliana, em dois modos de concepção de vida, né? Que a vida pode ser compreendida, né? Como a Agamben traz para a gente, ou compreendida como simples fato de estar vivo, né? Que aí isso é comum a todos os seres vivos, mas a vida pode ser entendida também como uma forma. E aí isso aí está restrito a nós, seres pensantes, né? Seres que se organizaram, que se organizam socialmente. E aí quando a gente pensa na questão da sexualidade nesse livro, é muito gritante, né? É muito trágico, porque eu vejo como é mais do que um controle. Os corpos estão sendo controlados, sim, mas a vida das pessoas, dos personagens ali, dos sujeitos, ela é administrada, né? Enfim. E aí, enfim, essa conversa a gente pode deixar para depois. Mas, nesse sentido, o que a gente vê em relação à sexualidade é uma captura da vida na forma
nas diferentes formas que ela pode ter, né? E através do sexo, através da sexualidade, que foi e ainda é, nas sociedades, um dispositivo mesmo, né? De controle dos sujeitos, das pessoas. E controlar esse prazer, controlar essa libido, é, como você falou, tirar o ânimo, tirar as possibilidades de escolha, ou pelo menos impedir, né? Porque a gente vê que um dos personagens, né? Dois personagens conseguem ter um relacionamento aí prazeroso, né? Fora desses, desses moldes do partido, do grande irmão e tudo mais. Mas a gente observa aí o achatamento dessa possibilidade de vida como forma. Vida como forma. Vida que é uma forma que é gerada no viver. A gente vai vivendo e vai se moldando, vai mudando, inclusive pelo sexo, inclusive pela sexualidade. E aí é interessante, eu fui pesquisar, né, fui ler um pouco mais, né, sobre essa questão da libido, que a gente liga realmente ao ato Sim. sexual, né? Só que não é, né? Inclusive, a psicanálise ia defender que haveria uma parte da libido para cada instância, para cada área da nossa vida, não só para a área sexual. E pensar nisso, quando a gente pensa no candidato, na hora da prova, né? Quando a gente pensa naquele tema que você propõe um tema para eles. Você lembra? É o controle dos prazeres como, É, como você ferramenta. coloca um trecho, você coloca um Isso. enunciado do Eu vou até livro, abrir né? aqui que eu esqueci. Ah, você esqueceu, eu senti. É, eu Mas esqueci você da frase propõe. tema, porque é uma É, temática. Mas eu vou abrir. você porque o controle dos prazeres é uma ferramenta para diferentes regimes, Isso. inclusive, inclusive os Inclusive, democráticos. Inclusive os democráticos, esse seu questionamento para eles é fundamental porque a gente retoma o que a gente estava falando, né? As intervenções que devemos fazer no mundo. sim. Pode não parecer, né? O candidato, né? Talvez pela pouca idade, eu estou falando da pouca idade pela pouca idade porque eu penso nos seus alunos, né? Sim. Mas o candidato ele pode achar, nossa, eu estou escrevendo interfere, o que eu estou escrevendo é intervenção porque você é sujeito de linguagem, né? Sim. Porque você é sujeito pela língua, né? Então, enfim. Então, quando a gente pensa na sexualidade como esse dispositivo, né? E a gente pensa lá no uso mesmo dos prazeres, o Foucault vai retomar lá os gregos, né? E ele vai fazer a história da sexualidade, que não é a história da sexualidade, né? É, é a interpretação, a compreensão dele em relação ao olhar dos gregos sobre a sexualidade. Os gregos iam falar na temperança, né? Que a gente tem, que o sujeito, o indivíduo tinha que ter essa temperança, essa moderação. E aí foram formulados, eu me lembrei muito, eu falei, gente, como é que esse livro Foucault falando a mesma coisa, né? Porque a literatura tem essa magia, né, Sim. de nos levar para os outros lugares, porque eu fui reler o Foucault e há um trecho em que o Foucault retoma um dado pensador e iam determinar, inclusive, os melhores horários para o ato sexual. Qual era o melhor horário? Não era aconselhável que se fizesse no horário X, no horário determinado. Então, a gente tem aí essa questão de controle. Por que isso, né, pensando na sua proposta de exercício, para os alunos na sua proposta de produção? Por que isso é ferramenta, né? Porque o sexo, daqui a pouco a gente vai falar, né, dos outros prazeres, mas o sexo, ele é também interação, né? Sim. E a Sim. interação, eu já estou até antecipando o que eu ia falar no final, mas Não, deixa. vai indo, E vai a, indo. e a interação, e interagir é formar alianças, né? E formar alianças não é interessante para certos regimes. Sim. Não é bom que nós tenhamos alianças, né? Que nós façamos alianças. Então, eu fiquei pensando nisso hoje, lendo a sua proposta, relendo algumas coisas. Enfim, Eu agora é tô com rindo você.
porque eu dei aula hoje para a Ana, que está assistindo a gente. Eu falei, a gente conversou exatamente sobre o desfacelamento da coletividade, né? A desintegração, enfim. Maria, eu falei da Maria ontem para você, né, Tati? Maria entrou aqui na live, Maria Célia, minha amiga também de Falou. Iracá. Eu assisti a conversa dela também. Isso, isso. E a Alessandra está comentando, lembrando aqui, né, do que a gente está falando, tem a ver com a produção dos corpos dóceis e úteis de que Foucault Sim, vai, sim, né, tratar lá em Vigiar e sim. Punir, né? Exatamente. Tem E bastante como são relação. dóceis, né? Sim, eu fiquei pensando, e aí pode parecer maluquice, mas eu vou ver se eu consigo me explicar. Enquanto você falava da questão da sexualidade, depois você falou do candidato que quando escreve ele intervém, mas muitas vezes ele não acredita nisso. Eu fiquei pensando, Tati, que eu acho que essa nossa libido, quando você fala que ela está em outras áreas que não só da sexualidade, ela é tão capturada o tempo todo que esses meninos e meninas me parecem muitas vezes chegar para fazer a prova tão desanimados e tão desacreditados da potencialidade de vida que eles trazem, né? Que aí eles ficam produzindo textos que foram textos que eles viram em outros lugares, eles ficam reproduzindo em vez de eles efetivamente escreverem sobre o que pensam, né? E aí eu sempre acho que quando há textos engessados e repetições desses caveirões em todas as provas, isso para mim é sintoma, nunca é causa. Sim, É sim. sintoma de uma educação e de toda uma sociedade que captura meninos e meninas o tempo todo, tirando deles a potencialidade de vida. Você tem aí, você vai ter um sistema, né? Como eu falava hoje, Ana e eu conversávamos sobre isso. Estude enquanto eles descansam, que eu estava lembrando dos enunciados da sua tese, eu estava conversando com ela. Ana é minha aluna que está tentando também vestibular e tal. E aí, tá por aí, eu acho. Ela entrou no início da live até. Essa ideia que se coloca para os vestibulandos, inclusive, né? Estude 14, estudou 14 horas e passou para 4 faculdades de medicina. Pelo amor de Deus, isso é desumano, isso não faz sentido. Esse de estudo, por exemplo, é o que captura a libido desses jovens e que deixa eles sem vitalidade, até para fazer uma leitura do livro, para poder fazer reflexões, para poder ler, fazer a prova. E aí eu acho que eles alguns até se frustram quando entram nas nossas lives ou quando assistem as minhas aulas, porque talvez tenham uma expectativa de que eu vá, Ana aí, de que eu vá dizer, escrevam isso, e eu não vou falar isso para eles, mas eu entendo também que essa expectativa que eles trazem é, de novo, sintoma de uma captura, de um cansaço, de uma falta de ânimo. E aí entra no modo automático que é para a gente dar o formato do que se tem que fazer. O formato que a gente vai dar é o gênero dissertativo argumentativo. De resto, a gente vai discutir aqui as possibilidades de se pensar a vida, né? Acho que é esse o ponto que eu fiquei pensando. É outra captura, né? Em relação a um gênero, a gente sabe que um gênero textual ou discursivo é uma forma de vida, né, na língua, porque a gente sabe que há gêneros que são muito engessados, né? Sim. Mas um gênero, claro, um gênero tem aí o seu formato típico para atender a finalidade sociocomunicativa, mas é interessante observar também essa captura, né, do gênero em si, porque acontece exatamente o que você está falando, né? Sim. Como eu ouço dos alunos, eu não sei escrever, sim, eu nunca vou saber, e aí a gente verifica na redação mesmo uma ausência, né, ou um não cumprimento do gênero, porque você observa nas palavras dele o medo de não corresponder a essa lógica da captura que diz que só pode ser assim ou que tem que ser assado. Tá. E é muito duro isso, né? Esse livro para o aluno para o candidato que está lendo, que vai fazer a prova, é um livro que, assim, ele joga o sujeito para essas reflexões, né? Sim. E essa citação que você faz, passou 14 horas estudando, é a produção do neoliberalismo, né? Sim, sim. Daqueles enunciados, trabalho enquanto eles dormem, né? Enfim. Exatamente. E por aí vai, e por aí vai. A Maria está aqui comentando, né? O próprio livro traz a preocupação com a interação, esse medo de interagir com o estrangeiro, muito atual também, né? Ainda não consegui ver, eu não tenho ainda o livro, eu também estou assistindo o curso do Silvio Almeida com o professor Júlio César sobre o Bembe. Eu não consegui chegar a essa parte, mas me lembrou Políticas da Inimizade. Eu não sei porque me veio de relance essa coisa de que o Silvio chega a falar isso no curso, né?
essa construção do terrorista, e me lembrei disso agora, quando a Sim. Maria fala do medo do estrangeiro. Ele é o terrorista, ele é o que vai trazer o Covid, né? A Covid, ou ele é, no caso dos venezuelanos, aqueles que trouxeram sarampo. Esses discursos, essas narrativas que são construídas nessa perspectiva xenofóbica. Então, acho que isso tem bastante a ver também com o que a gente está vivendo. Um pouco ansiosa, no sentido assim, tá, mas é a relação disso com o regime democrático, você citou neoliberalismo, então eu vou puxar esse gancho, né? A reflexão que eu vinha fazendo, eu compartilhei com a Tati, tem a ver com isso que ela falou, que a gente é capturado, a nossa vitalidade é capturada, porque a nossa libido é capturada, a gente não está vendo o 1984, mas a gente também tem um regime de sexo que não se distancia muito. Quando você fala dos gregos no História da Sexualidade, eu ainda não li todos os volumes, li um trecho só de um deles, mas eu me lembrei de uma reflexão que é possível, que é de que acreditava-se que na Grécia, nesse período que né, de que vai partir Foucault, havia uma liberação do sexo, mas aí ele vai discutir, né, que havia um regramento também, e aí é isso, né, uma discussão de que as sociedades vão regrar de algum modo o campo da sexualidade. O 1984 faz isso, a nossa sociedade neoliberal também faz isso. E aí a gente pode se perguntar, aí vai ser a minha reflexão, tá, gente? Não quer dizer que seja uma leitura única do livro, porque não é isso. Mas o que eu fico pensando é que a razão pela qual se captura essa vitalidade, a libido, a questão da sexualidade, tem a ver com o modo de produção. Para a gente se focar, para a gente focar unicamente nos modos de produção, seja no regime 1984, seja hoje no neoliberalismo, e é esse modo de produção que tem a ver com estudar 14 horas, com trabalhar 12 horas, para a gente atuar, você até colocou no documento aqui, né, no doc, na lógica dos desejos que também são criados pelo sistema neoliberal, a gente vai ter regrada a parte da sexualidade, que é para a gente poder, no caso do Brasil, os países mais pobres, essa lógica está voltada para produzir capital humano, né? Eu não sei se eu travei. E tem a ver, parece um exército, né? Isso. Parece a produção de um exército, porque para ter esse exército que mantém essa engrenagem funcionando, esse exército não pode ter prazer, não pode interagir. Não pode. Não pode. E esse exército tem que... Isso. Oi? Não, porque uma aluna, uma vez, quando eu estava trazendo essa questão, até questionou, muito boa questão, falando assim, mas eu vi um vídeo seu que você fala até da sua dissertação, que a biopolítica que se dá sobre os países subdesenvolvidos tem a ver com o controle da reprodução para que as pessoas tenham mais filhos, né? Aí eu colocava assim, mas é para isso, ter filhos. Para além disso, não, né? É você pensar o sexo como a única razão, que é mesmo do 1984, para ter filho. Para os países em desenvolvimento... Mas há uma passagem... Oi, Desculpa, Ju, continua. Porque há uma passagem, no 1984, tem uma passagem em que um dos funcionários do partido fala exatamente isso, que nos países considerados de terceiro mundo, os países de periferia, era muito populoso, né? Tem essa questão de se ter muitos filhos, mas é para isso. E ele se tornaria uma mão de obra escrava, praticamente escrava, barata, né? Para manter essa engrenagem funcionando. Para manter. E o mais curioso disso tudo é que esses sistemas, eles fazem os sujeitos acreditarem que eles podem agir livremente. Sim. Né? Que eles podem escolher, que eles estão escolhendo, que eles estão fazendo o que lhes é aprazível, e na verdade não é. Há toda uma ordenação, há uma gestão dos desejos, das vontades, enfim, tudo para manter essa lógica em funcionamento. Então, acho que só aí os candidatos têm muita coisa para dizer. Pois E não perder o foco, né? Como disse aqui a Maria Célia, para não perder o foco dessa lógica produtiva que a gente precisa estar inserido, né? Para manter a engrenagem funcionando.
lembrei Isso. de um trecho daquele livro que você tem também, que é o Decolonialidade de Pensamento Afrodiaspórico. Eles vão falar ali no início como é que essa lógica neoliberal, como o discurso neoliberal cola e consegue ser colocado em prática em países pobres, porque até aqueles países que vão celebrar o neoliberalismo, eles vão ter as suas lógicas de defesa da sua produção, da sua indústria, né, do seu. Os autores citam os próprios Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vão difundir essas ideias neoliberais, mas elas são colocadas em práticas efetivamente em países mais pobres. Porque na lógica do próprio Estado, ele vai fazer, por exemplo, pensar nos subsídios dados, né, para a economia, para não haver um processo de enfraquecimento das produções nacionais. Como é que isso acontece nesse regime, né? Acho que esse é um ponto para a gente pensar essa falsa liberdade que construíram. Sim. Que vai se dar sobre a gente, né? Você comenta, né? A gente falou da alimentação, eu comentei essa questão da alimentação do gin, da comida ruim, enfim, e a alimentação é um meio também de a gente obter prazer e há um controle nesse sentido. Acho que eu penso no livro sempre na questão do regramento, e isso também me lembra a sua tese para falar sobre esse corpo que se constrói de forma saudável, comendo só determinados alimentos e praticando muita atividade física, né? Não me aprofundei ainda, mas eu tenho lido algumas coisas dessa alimentação colonial que a gente traz como herança, que é muito destrutiva, né? Que é extremamente destrutiva, e agora a galera tá numa vibe de vamos comer melhor e veganismo e tudo mais, mas a nossa alimentação dos povos originários, né, e também do povo afrodiaspórico não era essa alimentação porqueira que a gente tem. Isso não, com certeza não. a gente também há um genocídio, acho que a gente pode dizer assim, que se pratica por meio dessa alimentação que nos é dada. Sim. Né, que vai atingir os nossos corpos e que vai também, de algum modo, controlar os nossos corpos. Assim, essa relação eu faço um pouco com o livro. Mas eu vou jogar para a questão da língua, que é uma questão que eu acho que você traz e que eu fiquei muito curiosa para a gente desenvolver um pouco mais, porque eu não tinha pensado nessa perspectiva. A gente tem 12 minutos, então por isso eu quis jogar já para a língua. Mentira! Passa super rápido, para a gente poder falar pois Pois é, um dos controles, né? Quando a gente começou a conversar, um dos controles é o controle do corpo através da língua, né? No livro, o partido ele cria uma outra língua, que é a nova fala, né? E a gente ficou conversando, né, Ju? Eu fiquei, enfim. E aí dá para a gente compreender que esse controle do corpo pela língua, ele se dá porque a língua, o uso da nossa língua, ele é prazeroso. Até os usos mais vis, né? Mais mesquinhos da linguagem, ou os usos mais tristes, enfim, são prazerosos. Por quê? Porque nós somos sujeitos de linguagem, né? Eu gosto do Benveniste, né? Você sabe, né, Juliana? Eu adoro aquela citação do Benveniste. Bem, antes de servir para comunicar, a linguagem serve para viver. A linguagem é vida. Mas aí eu trago também uma outra pessoa, o Bakhtin, né, que vai dizer que não são palavras que pronunciamos, mas verdades ou mentiras, coisas triviais ou importantes, porque a palavra está carregada de conteúdos vivenciais. E me choca muito, no 1984, esse controle da língua, essa produção dessa outra língua para controlar corpos. E você falou em análises, né, há uns minutos atrás, que o aluno precisa analisar a argumentação, trabalho de análise. Eu acho que uma via maravilhosa para estudo desse livro são os enunciados, porque os enunciados suscitam e levam para muita coisa. E os enunciados que dizem respeito à linguagem, eles são absurdos, né? Se a gente pensa aí nessa ideia de um regime que controla corpos, que controla pessoas, enfim. E há um trecho, eu anotei até a página aqui, vou ver se eu acho, mas um dos funcionários do partido diz: que baboseira, que coisa bonita, a destruição das palavras. Claro que a grande concentração das palavras inúteis está
nos verbos e adjetivos. Olha a gravidade disso. Se a gente pensa nos verbos, né, o que são os verbos? São as palavras, né, que em sentido amplo nos ajudam aí a expressar as ações e tudo mais, mas elas são o fundamento na nossa língua, né? Tanto que a gente só consegue avançar em certos textos se nós tivermos verbos nas nossas produções. E os adjetivos, mais do que qualificadores, são vocábulos que mostram estados de espírito. Eu posso abrir a minha janela, ver o céu carregado de nuvens e dizer que dia lindo, que dia maravilhoso. E isso não tem nada a ver com a condição do tempo. Tem a ver com a minha condição naquele dia, tem a ver com peculiaridades da minha vida. Então, quando a gente pensa na língua, você já citou, língua como intervenção, língua é modo de vida, língua é modo de ação. Então, quando a gente pensa que eles também controlam o prazer da língua, não é porque a língua é prazer nesse sentido. Quando nas nossas interações, nas nossas enunciações, o que nós produzimos não são só palavras, né? Nós, de certa forma, estamos nos colocando ali, estamos nos produzindo no ato de fala, nos nossos atos de produção. Então, esse controle ele é muito sério quando a gente pensa na nova fala como uma língua, né, que vai ter... Tem um trecho também que um personagem diz, estamos reduzindo a língua ao osso. Não vai... Nós vamos percorrer nós vamos passar por um bom tempo, ele dá um limite de tempo, e vão levar 200 anos, alguma coisa assim, eu não me lembro, até que alguém pense, até que alguém perceba, né, isso que a gente subentende, até que alguém perceba que tem alguma coisa errada e tente mudar a língua. Mas enquanto isso não é feito, então esse controle do prazer da língua, a língua que nós praticamos, ela é prazer, ela é libido também. Os piores usos que nós fazemos, né? Até para produzir o outro de uma forma horrorosa, né? Atacar o outro, é um prazer, é um uso prazeroso. Quando a gente ouve determinadas coisas por aí, é prazeroso porque estamos sendo sujeitos no momento em que estamos produzindo um enunciado. Então, esse controle, um dos personagens fala isso. Por isso que eu penso, hoje, lendo alguns textos, eu falei, gente, os alunos podem analisar só os enunciados que eles já terão muitos caminhos de argumentação. Né? Um dos personagens diz isso, a intenção é fuzilar, é eliminar com qualquer forma de pensamento que seja diferente da nossa, da do partido. E para mim, o controle da língua nesse livro ele é gritante. Os outros também são, mas o da língua porque pela linguagem verbal a gente produz tudo, né? A gente produz quase tudo que circula, né? Quase tudo que está ao nosso redor. E quando se exerce esse controle, você impede que o indivíduo viva efetivamente, porque se eu não posso me expressar da maneira que eu conheço, da maneira que eu quero, da maneira que me é possível naquele momento, né? Então, esse controle aí, ele é muito sério. Ele é muito Sim. sério. E, mais uma vez, é o controle da coletividade. Porque pela língua a gente também se constitui enquanto coletividade. A gente sabe disso, né? A gente tem os nossos grupos, o nosso grupo de pesquisa, a gente tem o nosso grupo onde a gente se reúne para discutir dadas coisas, um passa material para o outro, um lê o material do outro, isso é coletividade. Sim. Né? Então, se a gente pensa, me ocorreu agora, né, nos povos que são ágrafos, que não têm a escrita, mas eles têm a modalidade oral da língua. Se essa língua é restrita, né? Enfim. Pois é. Então, eu penso que esse controle do prazer da língua, do prazer de ser sujeito pela língua, é muito grave e dá também para a gente pensar em termos de argumentação. Quais são os enunciados, qual é o regime de enunciados que tem por aí? Quais são os enunciados que a gente mais ouve em relação ao corpo? Sim, né? sim. Qual é o corpo que se tem, qual é o corpo que não se tem, né? Os perfis corporais que vão se produzindo a partir desses enunciados, né? Sem dor, sem ganho. Pois é. A Maria Célia está aqui comentando a limitação linguística imbricada na limitação de pensamento que favorece controle e adestramento, né? Bem isso que você está falando. E, Luana, eu também acho uma honra ouvir a Tati. Assim, eu ficaria uma vida ouvindo ela falar
todas essas reflexões e muito calma, né? Assim, Tati, Ai, gente. enquanto você falava essa questão da língua, né? Eu fiquei pensando duas coisas. Uma, eu sempre brinco assim com os alunos, né? Quando eu estou dando aula falando do livro, eu falo assim, gente, essas partes do livro da Nova Fala parece a fundamentação da análise do discurso, assim, tipo aquele provando aquilo que a gente está falando da análise do discurso, que a língua não representa mundo e não representa só pensamento, né? A língua constrói realidade, ela intervém numa realidade, ela Sim. vai, e aí que a Maria falou, e você falou também, a questão do adestramento. E aí, para completar essa questão, né, e a gente, infelizmente, já está fechando, você falava do controle da língua, talvez a gente olhe isso e pense muito na questão da censura. E eu não sei se eu vou me fazer clara, se todos vão entender, o que eu vou dizer é o seguinte, é mais grave do que censura. Não tem É a ver, mais grave. não é só censurar não é só, entre aspas, mais uma notícia. E aí a gente olha para a história do Brasil, esse controle da língua se dá o tempo todo. Quando você estabelece Sim. a imposição de uma língua oficial, quando coexistiam mais de 200 línguas, quando se acredita num português padrão que não é falado por ninguém, né? E aí quando você vai corrigir, né? Estou dizendo alguém aleatório, mas corrigir um menino ou uma menina que vai falar, os meninos tudo, nós vai... E aí você está ali corrigindo, achando que você está num processo de educação, quando na verdade você está num processo autoritário de docilização, como bem lembrou a Alessandra, de silenciamento. É esse o ponto que eu queria chegar. Porque mais do que censura. É mais do que censura, é mais grave do que censura. É você silenciar grupos, silenciar culturas, silenciar histórias, porque você está dizendo que aquelas pessoas, do modo como dizem, não pode dizer. E isso dá para a gente fazer a relação com a Nova Fala, né? Me lembrou muito aquele texto que eu sei que você leu também, da Bell Hooks, né? Novas linguagens, novas paisagens. Encenaram novas paisagens. Novas paisagens que ela vai trazer. E como é grave, né, Ju? Porque impedir de dizer é impedir de ser, né? Exato, é impedir de existir. É impedir de existir. E de é muito sério. De produzir um mundo em que a sua existência caiba nesse mundo. É muito sério, é mais sério do que censura. Por isso que eu acho que a gente vai reclamar tudo que a gente está vivendo, que está indo contra um Estado democrático de direito, mas a gente vive no Brasil um processo colonial muito mais grave, muito mais sério, muito mais profundo, que vem muito antes. É que agora a gente está vendo pessoas que não tinham seus dizeres e seus corpos silenciados sendo silenciados. E aí a galera grita, mas há muito tempo a gente tem outros. Né? Enfim, temos 2 minutos, estamos encerrando. A professora Carla Seixas fala aqui do silenciamento visa o apagamento da cultura, dos povos, é o epistemicídio, né? Enfim, é o que... É tudo isso. É tudo isso. Tudo que... E eu acho vejam, vejam, né? Para que os candidatos, as candidatas que estejam aí vejam a potência da literatura, né? A potência, a literatura nos permitindo, propiciando que estabeleçamos essas relações que às vezes, né, na parte mais dura das leituras a gente não consegue fazer, na parte mais dura, né, a gente não consegue fazer. E aí eu acho que a UERJ nos presenteia, né? E são presentes que a UERJ nos dá. Exatamente. O pessoal tá falando acaba não, a gente pode passar num segundo round outro dia, ampliando esse assunto, caso vocês queiram. Mandem mensagens, interajam sobre Humanas que a gente pode continuar. Tati, muitíssimo obrigada. Já o próprio... Eu que agradeço. O próprio Instagram Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Babi, me ajuda a salvar.